Boa noite a todos e todas, professor Elias Batista Nogueira. Alguns segredos só são revelados com a convivência, né? Eu estou aqui gravando mais uma aula, eu mudei um pouquinho o ambiente para ver se fica melhor as gravações e tudo. Não mudei a camisa vermelha, continuo com ela aqui. Essa camisa aqui é de guerra. Bom, eu vou passar para vocês aqui algumas situações. Nesse momento, eu nem estou com o relógio aqui, estou encerrando uma aula de um treinamento, na verdade, né? De manipulação de alimentos. Manipulação de alimentos, deixa eu ver se eu fico melhor com menos luz, com mais luz. Tudo é um teste, né? Já estou me adequando aqui à realidade aqui do trabalho. Então, enquanto eu me adequo, a gente vai trabalhando melhor aqui essa questão de iluminação, de espaço, para eu conseguir chegar aqui a uma melhor qualidade de vídeo. Então, voltando aqui à questão da manipulação de alimentos, papelzinho aqui para anotação, sempre tem que ter. Isso aqui faz parte da gente e aqui a ajuda do óculos, porque a gente enxerga pouco, agora melhorou. Você vê uma sombra aí da luz, mas aqui na capacitação de alimentos, a gente trabalha normalmente com quem prepara os alimentos nessa atividade aí de alimentação, pessoal de restaurante, de bar, salgadeiros, doceiros, cozinheiros, copeiros, enfim, toda a turma de alimentação é o que utiliza-se desse serviço. Tem treinamento para isso? Tem treinamento para tudo, E dentro desse serviço, o que eu expus para os alunos que estavam lá na formação foi o seguinte: primeiro, a importância de boas práticas na manipulação de alimentos seguros. Aí a pessoa pensa assim, a questão é saúde, mas é segurança também. Porque quando nós colocamos alimento contaminado para dentro do nosso estômago, as reações são dores, náuseas, vômitos. E dentro dessa reação, a gente acaba aí ingerindo micro-organismos que às vezes estão contidos no alimento propriamente em si, ou no equipamento que a gente vai estar manipulando ali, na faca, na tesoura, nos talheres, na tábua que a gente manipula. Então, isso tudo é muito importante. Dentro desse treinamento, o trabalhador ele fica habilitado a trabalhar com esses cuidados, com esse funcionamento. É a questão da higiene, a questão da saúde, a questão do treinamento para se fazer esse trabalho, dos equipamentos que são usados nesse trabalho, porque além das ferramentas de trabalho que existem ali, existe também a questão, por exemplo, da temperatura do alimento que tem que ser medida, enfim. Então, dentro dessa questão da temperatura do alimento, também existe a questão do treinamento para usar os equipamentos, como por exemplo, a gente tem como equipamento estou eu aqui futucando a luzinha,
para ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Dentro desse equipamento de uso, acho que assim ficou legal. A gente tem o termômetro, por exemplo, para manter ali a temperatura. E assim, no resumo dessa ópera, eu sempre bato numa tecla que é muito comum em todos os treinamentos que eu ministro, todos, que é a questão dos riscos. Ele me dá esses riscos, é uma pauta que ela é praticamente principal desses treinamentos. Quais são os riscos? Aí volto eu naquela tecla que eu sempre bato nessa tecla. São riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos. Você está manipulando o alimento ali, onde está o risco químico? No produto que é usado, na forma como é usado esse produto. Então hoje eu chego para usar um produto, tipo, eu vou lavar o talher, uso um produto químico para isso. Qual produto químico que eu uso? Eu uso cloro, eu uso detergente. Então, se eu não enxago legal esse equipamento, automaticamente esse equipamento fica exposto. Com a exposição desse equipamento, eu também acabo causando riscos a quem vai utilizar esse equipamento de alguma forma. Então, a colher está com sabão, poxa, tem que estar bem enxaguada, bem lavada, bem higienizada. A questão do higiene é importantíssima. Higiene é um todo. Aí a gente pega essa questão da higiene e a gente passa para um outro risco. Falei do risco químico, né, que são os produtos que são usados, mas isso aí começa lá no início, às vezes até tá lá no agrotóxico que é usado. Tudo tem uma dosagem, uma medida, e aí quando fica fora dessa medida é risco. O risco biológico é a questão de bactérias, de bacilos, que às vezes ficam até dentro da questão do nosso corpo. Do nosso corpo. Então eu vou lá e de repente eu não estou num dia muito maneiro, eu fico falando muito, gotículas caem lá no alimento. Por isso que quem trabalha com alimento tem que falar pouco, tem que usar os EPIs, né? Proteção, a máscara. Pandemia ficou comum isso, mas sai da pandemia o povo relaxa um pouquinho. Então o pessoal que manipula alimento tem que prestar atenção nos EPIs próprios para não causar esse risco biológico. E na higiene, lavar as mãos, enxaguar bem as mãos em água corrente. Depois que lavar a mão, secar a mão e higienizar com álcool 70. Até tem um aqui, tá acabando já. Oi, Zé. Aqui, álcool 70, ó. Quem trabalha com alimento tem que higienizar as mãos com álcool 70. Assim, geral tinha que fazer, mas estou falando aqui particularmente da manipulação. Foi o treinamento que eu terminei de dar, então vou deixando claro isso. Além disso, o treinamento é extenso, gente. Eu tento resumir aqui em 9, 10 minutos, não passar, já estou até passando. Vou concluir falando do risco, falei do risco químico, falei do risco biológico, risco físico. O que seria o risco físico? O risco físico pode ser até a questão de um cabelo, fio de cabelo lá na comida. Quem já achou? Cabelo na comida, esse é um risco físico. Então, acontece, mas não é só isso. Eu estava até falando na aula que tem aquele pessoal que faz o feijão, joga com tudo lá dentro, não dá aquela separadazinha.
no feijão, no arroz, aí vai com aquela pedrinha. Isso é um risco físico. Pode causar um dano à saúde? Pode. Então, assim, em resumo, eu trabalhei 8 temas que são muito importantes. Eu vou concluir aqui o meu vídeo falando dos temas. A questão da boa prática, né? Das boas práticas, que é importante na manipulação de alimentos. A questão da contaminação, dos micro-organismos que podem estar ali contidos no alimento, os cuidados com o funcionário. Quem está trabalhando tem que ter cuidado, tem que ter higiene pessoal, tem que estar bem de saúde, saúde tem que estar 100% e tem que ter treinamento. Treinamento é o que estou propiciando, saúde é com o médico, então tem que estar em dia. Na questão da saúde tem que estar em condição de trabalhar. Não estou legal, vai no médico porque você lida com a alimentação. E a questão também da higiene pessoal, que é importantíssima. A empresa tem que cuidar disso, até porque as edificações e as instalações têm que estar de acordo. Tudo tem que ser muito limpo, tá, gente? Não é só o funcionário estar limpo e a empresa estar daquele jeito. Não é só a empresa estar impecável, o funcionário com uniforme sujo. Então é isso. Até por isso também das cores, uma outra hora eu vou falar sobre isso. A compra para consumo, a compra ao consumo tem que ser muito importante. Então, o que se compra e as boas práticas do local. O ambiente tem que estar adequado. Então, foi basicamente sobre isso que falei. Esses vídeos, eles são sempre muito rápidos, porque eles funcionam como um relatório do que eu fiz durante o dia. Eu gostaria muito de poder postar todo dia, mas tem dia que a gente faz a gravação que não dá para postar. Mas sempre que eu puder, eu vou estar postando aqui no meu canal do YouTube. E, é claro, a gente está sempre num constante aprendizado. Muito obrigado por você estar comigo, dividindo esse amor, essa amizade. Estamos juntos e o trabalho não para.